1 de 1 Samuel, versículo 9 e 10, diz assim: após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus queridos irmãos, a história de Ana está na Bíblia como uma das histórias de uma mulher mais extraordinária. E a Ana, ela é conhecida tanto pelo seu lado negativo como pelo lado positivo, mas ela é mais conhecida pela sua oração, pela sua dedicação, pela sua devoção, por ela ser uma mulher que tinha princípios, que acreditava no poder de Deus e que orou uma oração fervorosa, e isso mexeu, o coração de Deus. Isso falou no mundo espiritual, de sorte que a oração de Ana, ela não foi respondida na medida que Ana pediu. A oração de Ana foi respondida em 3 medidas a mais. Deus não deu para Ana apenas aquilo que ela pediu. Deus deu muito mais. Isso mostra que quando o servo de Deus ora com fé, quando ele acredita inteiramente no Senhor, quando ele dedica a sua vida totalmente ao Senhor, Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Então a história de Ana está na Bíblia como uma história que nos inspira, uma história de fé, de coragem, de dedicação, de decisão, porque Ana, ela está decidida. Quando ela vai aos pés do Senhor, ela está decidida a receber de Deus aquilo que ela almeja. A Ana, ela tem algumas atitudes que, quando eu digo que a história dela nos inspira, é porque a atitude de Ana nos ensina os caminhos corretos para a gente receber a bênção. A Ana, ela vai ao lugar certo. A Bíblia diz que ela vai ao templo, aonde era o lugar de adoração, o lugar que era aonde eles ofereciam os sacrifícios todos os anos. E a Ana sabia que no meio do povo de Deus, o templo significava o lugar da bênção, onde Deus estava presente. Então ela vai ao templo, ela vai à igreja, ela vai para o culto, mas ela não vai apenas só para o culto, ela vai também fazer a coisa certa. Ela não vai ao templo para ficar no celular, para ficar no TikTok, ela não vai ao templo para ver a roupa da irmã ou do irmão, ela não vai ao templo para ver quem cantou errado ou quem cantou certo. Ela vai com o propósito de orar. Ela vai fazer a coisa certa. E Jesus, no Novo Testamento, ele disse que a casa do meu pai é chamado casa de oração. Então a Ana vai orar porque ela tem uma necessidade urgente. Aquilo que ela quer é urgente. Então ela vai para o lugar certo, ela vai fazer a coisa certa, mas também ela vai buscar a pessoa certa. Ela vai em busca de Deus. Porque aquele momento ali, aquela situação de Ana, ninguém podia resolver. Ela poderia ter ido com os vizinhos, ela poderia ter ido lá com a irmãzinha da esquina, Canela de Fogo, aquela que ora e a bênção chega, não é verdade? Porque às vezes quando a gente está com a necessidade, a gente não vai para os pés do Senhor, a gente vai para os pés de outras pessoas, achando que outras pessoas são capazes de resolver o nosso problema.
Mas a Ana vai ao lugar certo, fazer a coisa certa, ela vai em busca da pessoa certa e ela tem a resposta certa. Porque quem ora certo também tem a resposta certa. Amém? Mas eu quero colocar os dois lados de Ana nesta noite aqui para nós. Primeiro lado de Ana, eu quero colocar o lado negativo de Ana. O que acontece com Ana? O que está perturbando esta mulher, trazendo problemas, tirando o seu sono, fazendo ela chorar? Primeiro problema, eu creio que nenhuma das irmãs aqui suportariam esse primeiro problema. Só nesse aqui, vocês já iriam desistir. Qual é o primeiro problema? O marido dela tinha uma outra mulher. Quem aqui conseguiria viver dentro de uma casa e ver o marido com outra mulher dentro da casa? Já é o primeiro problema, já tem um problema seríssimo aqui. Porque o marido ama a Ana, mas a outra mulher de Eucana dá filhos. E a Ana é estéril. É o segundo problema. Ela é estéril. Só que Ana não é estéril porque ela quer. Ana não é estéril porque ela teve um problema. Ela é estéril porque Deus o fez estéril. Como é que Ana vai orar agora para fazer com que Deus desfaça o que Ele já decidiu na vida dela? Aí vocês começam a entender o poder que tem a oração, irmão. A oração, ela tem poder de mudar os planos de Deus. Algo que Deus já decidiu. Quando você se humilha, quando você ora, quando você clama, Deus vai lá e Ele muda o plano. Sabe por quê? Não é porque Ele é um Deus que muda de atitude, é porque Ele é um Deus que nos ama e Ele ouve a oração. E lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. E eu quero nesta noite profetizar para você que tem coisas vindo por aí que você ainda nem imaginou que vai chegar. Tem bênçãos que você vai adquirir através da oração, dessa campanha de oração, daqueles que não têm faltado culto, à igreja, à oração. Deus é capaz de fazer algo extraordinário nas nossas vidas através da oração. E o exemplo disso é Ezequias. Deus mandou Isaías dizer para Ezequias colocar em ordem a sua casa, que ele ia morrer. O decreto de Deus estava dado, sim ou não? Estava. Só que quando a Bíblia diz que Isaías sai da casa, ele vira o rosto para a parede, ele chora muitíssimo, ele se humilha e ele apela para a misericórdia de Deus quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de quando eu andei na tua presença. O que ele está dizendo? Significava que ele andou, mas não estava andando mais. E aí diz a Bíblia que antes de Isaías sair da cidade, Deus vai lá com Isaías e diz: Isaías, volta lá e diz para ele que eu mudei o plano, que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida na vida dele. Deus pode fazer isso conosco, sim ou não? Segundo, para uma mulher estéril naquele tempo, no meio do povo de Israel, era uma vergonha. Era algo vergonhoso. A mulher era tida como se fosse um objeto que não prestava para nada. Porque o povo de Israel, eles prezavam muito pela questão da descendência. E principalmente se esse filho fosse homem, herdeiro. É por isso, irmãos, que a oração de Ana, ela faz uma oração correta quando ela diz: se tu me deres um filho varão. Ela não pede uma mulher, ela pede um filho homem. Porque Ana sabe que em Israel um filho homem tinha muito valor, tinha muita autoridade. Era aquele que ia levar a descendência do pai adiante.
Só que ela não tem. Isso para ela é uma vergonha. Você vê que quando ela está chorando, o Elcana chega com ela e diz: por que tu está tão triste? Por que tu está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos para ti, eu te amo, eu dou porção dobrada para ti, o que tu quer mais? Ela disse: não, eu sei que eu sou tida lá fora como uma mulher seca, uma mulher do útero seco, que não presta, que não serve para nada. Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, para que todos vejam não a vida de Ana, mas o Deus que eu sirvo, que é um Deus todo-poderoso, que pode fazer um milagre, até terra seca Ele pode fazer brotar, porque Ele é a chuva da bênção que cai sobre a terra, sobre a igreja, sobre o seu povo. Até a estéril Ele pode ressuscitar o seu útero para dar a luz para a glória de Deus. Aleluia! Terceiro problema de Ana: ela era provocada todos os dias pela outra. Você já se viu assim? Alguém no teu pé todo dia jogando na tua cara o que tu fez, o que tu é, os teus erros. Olha, tu é seca, tu não dá. Olha aqui, meu filhão aqui, ó. E tu não tem, sua bestona, né? Olha, lesona aqui, o meu filho aqui, tá vendo, ó? Olha aí que teu marido me deu aqui, meu filho. Já pensou, irmão, isso dentro de casa a vida toda? Todo dia. Além dela ser a outra, ela ainda está sendo provocada pela penina. Significa que a Ana sofria emocionalmente e ela se sentia humilhada dentro da sua própria casa, mesmo sendo amada pelo seu esposo. Ou seja, um problema está instalado no meio desta família. Mas o que me impressiona na vida de Ana, irmão, que o que faz a diferença não é a dor que ela está passando, irmão. O que fez a diferença na vida de Ana foi a decisão que ela tomou no meio da dor. Isso nos indica que qualquer problema na tua família, na tua casa, que esteja acontecendo, o problema não é o problema é a decisão que você vai tomar diante desse problema. Se você decidir sair correndo, sair de casa, arrumar a mala e ir embora, você vai piorar o problema. Mas se você decidir vir para a casa de Deus, para a presença de Deus, orar a Deus, clamar a Deus, Ele vai abrir os céus e vai derramar a sua bênção sobre a sua vida. Quem crê nisso, levante a sua mão para adorar e para aplaudir ao Senhor nesta noite, neste lugar. Aleluia! Ela toma uma decisão totalmente inesperada. Ou seja, ela levou a sua dor até os pés do Senhor Jesus. Quando você estiver passando qualquer problema na sua família, não vá contar lá para os vizinhos, para aquele fuxiqueiro que ouve uma coisa de um jeito e lá na frente ele já conta de outro jeito. Corra para a igreja. Procure as pessoas certas, procure a casa de Deus, procure o pastor da igreja. Abra seu coração e peça ajuda, peça oração, clame, ore incessantemente, que Deus, Ele é um Deus que Ele ouve oração, e quando a oração chega diante de Deus, ela não fica sem resposta. Ela vai descer, a resposta vai descer para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu queria agora falar das características da oração de Ana. Quais são as características da oração de Ana? A primeira característica é que Ana fez uma oração com alma quebrantada. Ela não foi aquela que dobrou o joelho 5 minutos e já estava doendo a coluna, a cabeça, o pé, o joelho, o reumatismo. Não. É uma oração com quebrantamento. Ela se joga nos pés do Senhor. Está escrito aqui que ela nem fala. Ela não fala em alta voz. Ela apenas mexe os lábios. E o sacerdote, que estava totalmente desviado dentro da casa de Deus, olha para Ana e diz assim: essa mulher está doida, ela está embriagada. E ela fica ali orando, balbuciando as palavras. Ou seja, ela não orou de forma mecânica,
Como a gente ora hoje? O que é orar de forma mecânica? Senhor, abençoa meu filho, meu pai, minha mãe, meu emprego, amém. Quando é no outra oração, Senhor, abençoa meu emprego, minha casa, minha vida, amém. Senhor, abençoa a igreja, abençoa meus filhos, abençoa o pastor, amém. Senhor, abençoa minha família. A vida toda a nossa oração é assim. Aquela oração mecânica que nunca muda, que nunca se quebranta, que nunca se humilha. O pastor diz assim: irmão, vamos dobrar o joelho. Enquanto 3 dobram o joelho, tem 4 sentados. Enquanto 3 dobram o joelho, tem 5 em pé. Eles não obedecem, o crente não obedece a palavra de Deus, não vai se quebrantar o coração. Coração quebrantado, irmãos, não é aquele que fica apenas na posição de joelhos, mas é aquele que se humilha dentro de si, diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é capaz de resolver os problemas, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é Ele que faz milagre, que é Ele que pode mudar situações, mudar circunstâncias. Esse é o nosso Deus, e para você se alegrar, esse é o Deus que você serve, que está aqui entre nós hoje à noite. Quem pode adorar Ele mais forte nesta noite, dá um glória mais forte para Ele aqui neste lugar, porque Ele está presente entre nós. Aleluia! Ana derramou o coração. Ou seja, irmãos, a oração de Ana nasceu da sinceridade, não da formalidade. Às vezes, irmãos, nós somos tão formais na igreja, aquela formalidade, né? Que a gente canta um hino, aquele hino toca o coração, e aí as lágrimas vêm aos olhos, mas a gente está com tanta formalidade que a gente não quer chorar. As mulheres não choram, né? Porque não querem melar o batom, não querem derreter o batom. Os homens não choram porque eles têm aquele negócio do mundo. Ah, homem não chora. Homem que é homem não chora, irmão. Homem que se quebranta chora. E quando a gente chora, só Deus entende o nosso coração. E a nossa vida, Ele derrama a sua bênção, a sua misericórdia, a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter um coração sincero na oração. Abrir o coração e dizer para Deus o que a gente quer. O problema é que quando a gente ora, a gente nunca especifica, irmão, o que a gente quer. A gente chega diante de Deus e já vai com aquele negócio, né? Ô Senhor, Tu sabe de todas as coisas. É claro que Deus sabe, irmão. Mas Ele quer saber qual é o teu problema. Ele quer que tu abra a boca, que tu diga. Se nós, homens, se for uma mulher que está lá na rua nos atraindo para a gente cometer um adultério, a gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo atraído pela fulana, meu Pai, me livra dela, eu estou a ponto de adulterar. É assim que a gente tem que orar, porque Deus, Ele olha para um coração sincero. Não adianta a gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu conhece todas as coisas. Mas é claro que Deus conhece, mas Ele quer saber a tua necessidade primária, primordial para a tua vida. Olha o que Ana diz: Senhor, eu quero um filho. O que Ana queria, irmão? Ela vai orar pelo marido? Ela orou pelo pastor, pela igreja? Não, ela orou debaixo daquilo que ela queria: um filho. E a pergunta é: o que você está precisando com urgência do Senhor hoje? De um emprego? Aí você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Deus diz assim: não, eu tenho misericórdia de ti, meu filho, todo dia. Agora, o que tu quer mesmo, né? Se você for com um prefeito, pedir alguma coisa, você chega lá: prefeito, eu vim aqui só dizer para o senhor que eu estou com necessidade. Aí o prefeito vai dizer: sim, eu sei que tu tem necessidade, mas de quê? Né? Porque você não é específico. Ana, ela faz uma oração que não é uma oração mecânica, não é uma oração com repetição de palavras, é uma oração totalmente quebrantada diante de Deus. Quem quer que eu pare, diga amém. Glória a Deus. Segundo, foi uma oração com lágrimas. Fala para o teu vizinho aí: quanto tempo faz que tu não chora na presença de Deus? Pergunta para ele aí.
A gente chora no Big Brother quando o fulano ganha, né? Ah, mas o fulano saiu, eu não queria que ele saísse. Eu não queria que ele saísse. Ah, meu Deus, ele era o meu preferido, era a minha preferida. Mas na igreja, irmão, quanto tempo faz que a gente não chora na presença do Senhor em oração? Quanto tempo faz que a gente não quebranta o coração diante de Deus? As lágrimas, irmãos, nós precisamos entender que as lágrimas também, elas são uma linguagem espiritual. E Deus entende a linguagem das lágrimas. Às vezes a gente chega na presença de Deus, a gente não consegue nem falar, a gente só chora. Mas Deus está entendendo tudo, porque Deus entende a linguagem das nossas lágrimas. Ele sonda o nosso coração. Lá em Salmo 56, versículo 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. Ou seja, todas as lágrimas que você tem derramado nos pés do Senhor, elas estão diante de Deus. E lá em Apocalipse, a Bíblia diz que no final, quando nós estivermos na glória, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais choro. Só vai haver alegria pelo século dos séculos, porque nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre. Então foi uma oração com lágrimas. Catuca ele aí, até dizer aleluia. Diga assim, chora, meu irmão. Mas não é aquele choro de crocodilo, não, assim meio forçado. Quando você for orar, te humilha, derrama tuas lágrimas, conta para o Senhor as tuas queixas. Eu não sei quantos de vocês aqui já estudaram a história de George Miller. George Miller foi um grande evangelista e ele dedicou parte do seu tempo para cuidar de um orfanato de crianças abandonadas, crianças que eram deixadas de lado, crianças que não tinham família. E ele começou a cuidar desse orfanato, e esse orfanato começou a crescer, e daqui a pouco já eram milhares de crianças. E a história de George Miller diz que ele estava no orfanato, um dia ele olhou na despensa, não tinha nada para comer, não tinha nada para dar para aquelas crianças, porque a maioria daquelas crianças tomavam leite, que eram crianças recém-nascidas, crianças abandonadas. E a história diz que George Miller reuniu todas aquelas crianças, aqueles adolescentes ali, toda a sua equipe que trabalhava, pegou aquele povo, colocou ao redor da mesa e começou a orar, e disse assim, gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo pão. Só que não tinha nada para ele dar para o povo. Mas a história diz que ele começa a orar, e ele ora com tanto fervor, com tanto clamor, com tanta certeza. Ele derrama suas lágrimas nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu te agradeço pelo alimento que o Senhor tem botado na mesa para me alimentar essas crianças. No meio da oração chegou um padeiro e disse, pastor, eu vim dizer para o Senhor que ontem à noite eu passei a noite sendo incomodado. Algo me incomodava para me fazer pães e trazer aqui para o orfanato. Está aqui pão que eu trouxe para essas crianças. Ele trouxe, irmãos, muitos pães ali para aquela criança. Quando eles estavam ali, que eles estavam olhando para aqueles pães, sem saber o que fazer com aqueles pães, chega um outro rapaz e disse, pastor, eu ia passando aqui com o meu caminhão cheio de leite, eu entrego leite na cidade, só que meu caminhão quebrou aqui em frente, e esse leite vai ficar aí, vai estragar, e para não estragar, mande as crianças ir lá e pegar esse leite e trazer. Deus supriu a necessidade. Aqueles homens não entenderam, mas era Deus agindo através da oração, irmão, porque quando o crente ora, os céus se movem, a porta é aberta, Deus manda resposta, a resposta chega para aquele que crê. Quem crê na resposta de Deus aqui, levante a mão para adorar a Ele agora. Aleluia! Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, com a sua promessa. Uma vez perguntaram de Billy Graham se ele orava muito, e Billy Graham respondeu. Alguém perguntou, você passa quantas horas orando? Aí ele disse assim, não, eu não passo muitas horas orando, não. O senhor passa quantas horas de joelho? Ele disse, não passo muitas horas de joelho, não. Aí disse, qual é o segredo então? Ele disse, eu não passo muitas horas de joelho, agora tem um problema, eu oro em todo o tempo. Eu oro em todos os momentos.
E aí alguém perguntou para ele: então me explique o segredo de orar em todo o tempo. Ele disse o seguinte: ore de joelho, ore sentado, ore deitado, ore em pé, ore andando, ore correndo, ore chorando, ore na alegria, ore na tristeza, ore na abundância. A única coisa que você não pode fazer é deixar de orar. Ore sempre, sempre ore, clame a Deus, busca a Deus. O nosso problema é que às vezes, em vez da gente estar orando, a gente está falando da vida dos outros. E agora virou aquele negócio de direita e esquerda, né? Agora, quando a gente não está na igreja, a gente está falando mal ou do Lula ou do Bolsonaro. Aí fica naquele negócio, né? E os crentes perdendo tempo. E o apóstolo Paulo dizendo para nós assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo na presença de Deus, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar. Ele vai chamar daqui da terra os escolhidos. Será que tem escolhido dentro desta igreja aqui que quer ir para o céu ao ouvir o tom da trombeta do Senhor? Quem é escolhido, abre a boca agora para adorar com bastante alegria para o Senhor Jesus. Aleluia. Terceiro, foi uma oração com propósito. Ela fez um voto. E aí, irmãos, eu sei que vai doer no nosso coração hoje, porque já doeu no meu, mas pode ter certeza que é de Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente vem para a igreja, a gente quer um emprego, a gente quer um carro, a gente quer uma moto. Aí a gente vem para a igreja todo coitadinho, um pé de oração. Aí o pastor, vamos fazer uma campanha de oração para Deus dar a moto da irmã. Aí o pastor ora e se desdobre, passa alta hora da noite orando e tal. Daqui a pouco a irmã chega na igreja para contar a benção. Tá aí, irmão, minha moto nova que Deus me deu. Só que é o primeiro dia que ela aparece na igreja. Ela some. Aí o cara compra o carro, recebe o carro, aí no dia de domingo que é para ele vir para a igreja com a família, ele pega a família e vai para a praia. Aí ele não tem mais tempo para a igreja, com a bênção que Deus deu. Ana faz o contrário. Diga comigo, o lugar, repita, aonde ela foi pedir, diga, ela voltou lá para devolver. Olha para ele e diz: tu está vendo? Diga, a moto que Deus te deu é para te carregar o irmão para a igreja. Não adianta botar a propriedade de Jesus se nunca carregou ninguém na garupa. Não adianta botar nessa casa mora Jesus, se é Calypso que está tocando lá dentro. Quem tem que tocar lá é o hino, a graça de Deus tem que morar lá. Deus tem que se fazer presente na nossa casa, no nosso lar. Quem está entendendo a palavra, diga aleluia. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Exalte ao Senhor hoje à noite. Mesmo incompreendida pelo sacerdote, ela continuou orando. Ninguém interrompeu a oração de Ana. Significa que muitas vezes as pessoas não vão compreender o teu propósito. Não vão. Já tem gente que já disse, eu tenho certeza que você já ouviu: para que estar todo dia na igreja? Para que esse negócio de muita oração? Para que esse negócio de estar todo o tempo cultuando? Porque esse monte de culto durante a semana, irmão, as pessoas muitas vezes elas não vão entender aquilo que você está fazendo, mas Deus entende, porque você está fazendo para Ele. Nós vamos ver agora qual foi o resultado da oração de Ana, para a gente encerrar. Quais foram o resultado? O resultado, irmãos, é que Deus deu um filho para Ana. Deus deu um filho do jeito que ela pediu, sim ou não? Não, você está errado. Não foi do jeito que ela pediu. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, se das tuas servas tu tiveres misericórdia, eu te devolverei esse filho. Qual era o propósito de Ana? Devolver o filho para o templo, apenas para servir o sacerdote. E foi o que Samuel fez no começo. Só que tem um detalhe: Deus não deu apenas um filho para Ana. Ele deu Samuel. Isso te diz alguma coisa, irmão?
ele deu para Ana Samuel. Agora, quem foi Samuel? O maior profeta da história. Deus não deu apenas um filho, Deus deu um profeta. Quem quer receber um profeta na sua casa aí, para a glória do Senhor Jesus? Mas Deus parece que não estava muito satisfeito assim. Ele estava tão empolgado com a oração de Ana, que ele diz assim: eu não vou dar apenas Samuel, eu vou dar um profeta, mas eu vou dar também um juiz para a nação de Israel. Eu estou sentindo a presença de Deus. Porque diz a Bíblia que aqueles que são fiéis, Deus retribui 100 vezes mais, para a glória do seu nome. Quando você ora, quando você clama com fé, com autoridade do Espírito Santo. Mas Deus parece que não estava satisfeito ainda. Ele diz assim: eu vou dar Samuel, eu vou dar um juiz, eu vou dar um profeta, mas também eu vou fazer esse camarada mudar a história de Israel por completo. E a Bíblia diz que esse homem ungiu reis. Esse homem, aonde ele chegava, na casa, todo mundo ficava tremendo, porque aonde Samuel chegava, ou era bênção ou era maldição, ou a bênção estava chegando, ou a morte estava chegando, porque o homem era tão usado por Deus, que aonde ele ia, ele só ia direcionado por Deus, porque quem é gerado na oração, ele anda debaixo de oração, ele tem o plano de Deus, a certeza de Deus, ele não vai no lugar errado, ele vai no lugar certo. Quem quer receber a sua bênção e a sua vitória, levante a sua mão bem forte e diga: eu quero o meu Samuel para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Sabe o que Deus está dando, irmão? Sabe o que eu aprendo com a oração aqui? Que quando nós pedimos uma bênção de Deus com fé, com fervor, com dedicação, Deus nos dá uma bênção que transcende gerações. O fato disso é que até hoje nós estamos falando de Samuel. Olha bem baixinho para o teu irmão, mas fala bem baixinho para não espantar ele assim. Diga para ele: como é que tu quer ser lembrado quando tu morrer? Tu quer ser lembrado para alguém dizer assim: olha, aquela irmã morreu, mas ela era uma bênção na casa de Deus, ela chegava cedo, ela não esperava o pastor mandar, ela pegava a vassoura, ela varria, ela dava oferta, ela dizimava, ela era uma irmã fiel. Ou, mas como aquela irmã faz falta. Ou então alguém vai dizer assim: já foi tarde. Aquela praga, desgraça que só causava problema na igreja, só vivia fuxicando de casa em casa, criando contenda. Graças a Deus que ela saiu da igreja. Não, irmão, que você seja lembrado como um servo e uma serva verdadeira do Senhor. Aquela pessoa que não falta culto de oração, que está na igreja. Todos podem faltar, mas ela está lá todos os dias de joelho dobrado. Parece que nada está acontecendo, mas você não sabe o poder da oração no mundo espiritual. Ela está diante de Deus, e Deus, apesar dele estar em silêncio muitas vezes, ele continua trabalhando, ele não para de trabalhar. Aleluia! Eu quero terminar fazendo algumas aplicações aqui para você, para que você coloque na sua vida e leve para a sua família como exemplo. Primeira aplicação. Antes de Samuel nascer fisicamente, ele já tinha nascido na oração. Antes dele nascer fisicamente, ele já tinha nascido no coração de Ana. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu não gosto muito de contar isso, porque eu não gosto de contar muita coisa da minha vida. Mas quando a minha esposa saiu grávida pela primeira vez do Rodrigo, do meu filho mais velho, a minha esposa sempre foi louca por uma menina. E eu já estava no ministério, e eu comecei a entender e a olhar nas igrejas, os pastores, o sofrimento que os pastores tinham com músico na igreja. E eu comecei a fazer uma oração: Senhor, me dê uns filhos músicos,
para que eles me ajudem, porque aí para onde eu for, os músicos vão comigo, eu não vou ter problema, né? Para ficar adulando um, adulando o outro, e como eles são meus filhos, eu vou saber controlar na igreja, para que eles possam ser uma bênção. Aí ela disse, olha, eu estou grávida, graças a Deus eu vou ter uma mulher. Eu digo, não é mulher não, é homem. Ela disse, mas como é que tu sabe que é homem? Eu digo, porque eu sei que é homem. Nasceu o Rodrigo. O Rodrigo hoje toca violão, canta, quem conhece ele sabe. Tocou, me ajudou comigo na igreja. Hoje ele está em outra igreja porque casou com outra pessoa, com a menina que era de outra igreja e já foi para lá, mas está servindo ao Senhor. Lá ele dirige um grupo de jovens, canta, toca. Aí ela saiu grávida do Ricardo. Ela disse, agora é uma menina. Eu disse, não é uma menina, é um homem de novo. Lá veio o Ricardo toca bateria, toca contrabaixo, toca violão. Aí veio o Ronei. Aí ela disse, agora é uma mulher, não é possível. Eu digo, é um homem também. Lá vem o Ronei toca a bateria. Veio o nosso caçula, o Henrique. Ela disse, agora não é possível, agora é o Ronei mesmo, agora é uma mulher mesmo, agora vem uma mulher. Eu disse, não é uma mulher, é homem de novo. Veio o Henrique, é quem toca lá na igreja violão comigo, toca contrabaixo, toca bateria, toca teclado, toca tudo. Aí eu disse assim, vamos fazer outra. Ela disse, agora já chega. Fecha, porque não veio. Agora nós estamos, pastor Milton, babando a nossa netinha, filha do Rodrigo, que já nasceu, né? Agora não tivemos filha mulher, mas irmãos, todos os meus filhos tocam, cantam. Por quê, irmãos? Por causa da oração. Eles não sabem disso, mas tinha um pai de joelho lá de madrugada, tinha uma mãe orando por eles, que até hoje a gente ora pelos nossos filhos, é por isso que eles estão na casa de Deus. E hoje eu posso levantar a minha voz, não com orgulho, não com soberba, para dizer à igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer isso também, que você possa adorar a Deus pela sua vida e pela sua família. Antes dele nascer, fisicamente, ele já tinha nascido no coração. Qual é o teu plano? Qual é o teu sonho? Ainda não nasceu, né? Mas ele já está tão vivo no teu coração como se ele já tivesse nascido. Segundo, a oração, irmão, ela transforma esterilidade em frutificação. Às vezes nada dá certo, né? Mas quando a gente ora, tem aquele hino que diz, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. O que dá numa terra seca, irmão? Nada. Mas quando a chuva da bênção de Deus começa a molhar esta terra, a Bíblia diz que ele faz brotar no deserto mananciais, no esmo ele faz brotar rios de água viva, que corre no meio da sua igreja, porque ele é este rio que está no meio da igreja. Terceiro, a oração transforma humilhação em honra. Honra! Ana foi humilhada, mas a humilhação dela se tornou em honra, porque ela se tornou mãe de Samuel. Agora, eu deixei isso aqui para que você se alegre. Deus não deu apenas um filho, Deus deu Samuel, Deus deu um juiz, Deus deu um profeta, Deus deu aquele que mudou a nação de Israel. Agora vá para o capítulo 2 de 1 Samuel, vê o que Ana está dizendo na sua oração. Ela diz assim, até a estéril, Deus fez com que seja mãe de 7 filhos. Deus não deu apenas Samuel, Deus deu mais filho para Ana. Agora, o que ela diz na oração? Irmão, isso aqui é para te dar glória, porque se tu não der glória, está mal. Pode fechar a igreja e vamos embora para casa comer, porque está ruim se tu não der glória nessa daqui. Ela diz assim, até a estéril, Deus faz com que tenha filhos, 10 filhos, 8 filhos. Por que ela fala isso, irmão? Por que Ana fala isso? Ela conclui dizendo assim, porque Deus tira do monturo o necessitado e faz sentar no meio dos príncipes. Não importa se você está sendo humilhado, eu quero profetizar na tua vida nesta noite, se você orar, Deus vai te levantar para a glória dele.
Aleluia! Quarto, a oração transforma choro em cântico, em alegria. Eu não sei se você tem chorado, mas continua orando, porque aquela causa que você está colocando diante de Deus, que está fazendo você chorar, mais tarde vai ser motivo de gozo e de alegria, para a glória do Senhor. Aquele filho que você está orando, aquele marido que você está orando, que não quer saber de nada, você vai ver ele aqui no altar dando testemunho. Eu profetizo isso porque eu creio na palavra daquele que nos enviou para pregar o evangelho. Ele pode fazer muitas coisas, irmãos, que nós não imaginamos. E eu quero concluir dizendo para você que quem ora como Ana, quem ora no sofrimento, transforma lágrimas em semente de milagres. Às vezes a lágrima está caindo do seu rosto, né? Mas você não percebe que aquilo é uma semente que está gerando milagre em você. E para a gente caminhar para o final, 1 Samuel, capítulo 1, 18 diz: assim a mulher se foi, e o seu semblante já não era mais triste. Significa que o milagre, o filho, ainda nem havia chegado, mas a paz já estava reinando no coração de Ana. Vocês lembram que ela disse assim: meu senhor, a minha serva não está amargurada. Aí quando o sacerdote entende, ele diz assim: então agora tu vai e seja feito contigo segundo a vontade do Senhor. Aí ela diz assim: e Ana se foi, e o coração dela já não era mais. Eu imagino como Ana chegou em casa naquele dia, depois da oração, hein? A Penina rindo da cara dela e ela rindo também. E a Penina sem entender. Ela não sabia que Ana já estava com Samuel no pensamento, no coração. Significa também, irmãos, que a fé, ela muda o rosto da pessoa antes de mudar as circunstâncias. A oração poderosa termina com adoração. Ana diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Isto é adoração. Você tem adorado quando você tem recebido a bênção? Você tem agradecido a Deus pela bênção? Ana não apenas agradece, mas ela também profetiza na vida de Samuel para o futuro. E aí a oração nos ensina, a oração de Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, que a dor pode gerar um destino quando nós oramos. Qual foi o destino de Ana? Ter Samuel. Segundo, a humilhação pode produzir exaltação. Se você está sendo humilhado, não te preocupa, porque Deus vai fazer com que aqueles que te humilham vejam o milagre acontecerem na tua vida. Eles vão ter que ver a tua vitória. E por último, as lágrimas podem abrir os céus quando você chora e se entrega de todo o coração. E a sua entrega gera um propósito. O que você quer? Qual é o teu propósito? Eu quero concluir dizendo para você que quem ora como Ana, recebe como Ana. Quem não ora como Ana, não recebe como Ana recebeu. Mas quem ora como Ana, recebe como Ana. Quem ora com lágrima, com choro, com dedicação. Porque Deus, irmãos, Deus não responde aos meus caprichos. Ele responde quando eu oro. Ele responde a minha oração. Antes da gente orar, eu quero fazer um desafio com você. O que era, se você tiver alguma dúvida, pergunte do pastor Milton depois.
O que era levado lá para o templo para oferecerem sacrifício a Deus? Vocês lembram? Um carneiro, né? Carneiro, boi, ovelha, pombo, né? Quem era mais pobre levava uma pombinha, né? Alguma coisinha ali para oferecer lá no templo. Mas geralmente no templo era oferecido o quê? Animais como sacrifício. Eles eram entregados para o sacerdote e o sacerdote fazia ali os seus sacrifícios a Deus pelo povo. Agora pense comigo, depois de um ano, a Ana volta lá no templo, seguro na mão do Samuel. E aí ela chega com o profeta e diz assim: Senhor, lembra de mim? Não estou lembrado muito não, que ele já estava meio velho, meio cego, né? Estou lembrando quem é tu não. Diz, pois é, eu sou aquela mulher que há um ano atrás esteve aqui amargurada, que o Senhor confundiu que eu estava bêbada. Aí ela diz assim: por esse menino aqui orava eu, e o Senhor me concedeu a petição, e eu vim trazer ele para devolver para o Senhor. Eu fico imaginando a cara de Eli, que era acostumado a receber apenas os bezerros, os carneiros para o sacrifício. Agora ele está recebendo o menino, ela está dizendo: está aqui o meu sacrifício. Aí ele olha para ele e diz assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Eu não tenho como cuidar desse menino. Eu imagino que Ana olha para ele e diz assim: dá teu jeito, eu não mandei tu zombar de mim. É para esfregar na tua cara que quando a gente ora, Deus responde oração. Então, meus queridos, volte na igreja, no lugar da bênção aonde você orou. Você recebeu a bênção, suba no altar sem medo, com alegria, e profetize para a igreja da bênção que você recebeu. Fique de pé, para a glória do Senhor. Eu quero pedir perdão da igreja, que eu não prego assim que nem o pastor Milton, né? Assim que prega tudo dentro do tempo. Eu sempre passo 1 hora, 2 horas, né? Quando eu pego o microfone eu não tenho mais vontade de largar. Mas eu quero pedir para você nesta noite, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua família. Deus ainda não me deu esse poder de adivinhar as coisas, mas o Espírito Santo de Deus sabe como é que você está. O Espírito Santo de Deus sabe como é que está a tua família. Eu queria fazer apenas uma pergunta aqui hoje à noite. Todos aqui, que estão aqui dentro desta casa hoje, são crentes, são servos de Deus? Quem é evangélico aqui, servo de Deus, levante a mão. Quem é evangélico? Graças a Deus que todos aqui são servos do Senhor. Então não precisa fazer convite, né? Só precisa dizer para você: persevere. Ore a Deus. Deus pode abençoar sua família. Ele está cuidando de você. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Pai amado, Pai eterno, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos a Ti porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias no meio do Teu povo. E através da oração, nós vamos ver muitas vidas sendo salvas, muitas famílias sendo transformadas. Que as famílias que aqui estão, eu não sei que tipo de problemas eles têm enfrentado, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa entrar com a provisão, com a providência, dando-lhes aquilo que eles necessitam. Mostra o Teu poder na vida deles, para que eles entendam que é através da oração que nós vamos receber as bênçãos das Tuas mãos. E é para a glória do Teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém.